Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. É quase como se nós estivéssemos naquelas salas ou naquelas... Exato. E isso incomoda-nos um pouco, ao mesmo tempo que nos aproxima e nos envolve. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, vocês que estiveram uma semana inteirinha à espera deste regresso, como sempre, e como tem de ser, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, juntos à conversa sobre o que mais importa na cultura popular do momento e, vamos lá ser aqui honestos, o que é que mais importa na cultura pop neste momento, nem mais nem menos do que a série Adolescência. Está em primeiro lugar no top da Netflix desde o dia em que se estreou, nem precisou de marketing nem de jornalistas, já lá vamos. Chama-se Adolescência, é uma minissérie de 4 episódios, escrita por Stephen Graham, que também protagoniza, e por Jack Thorne. Conta a história de Jamie, jovem de 13 anos, suspeito de ter matado uma rapariga da escola onde anda, e é também, ou é sobretudo, a história do que acontece à família no meio desta situação. Pelo meio, ou até bastante à superfície, é uma crítica à sociedade dos ecrãs, das redes sociais e da masculinidade violenta. Meus amigos... Isso é uma leitura tua, não é? Obviamente. Maria Ramos Silva, não vou perguntar-te o que achaste da série, mas perguntando. Acho que podemos já dizer aqui que toda a gente gostou, uns mais, outros menos, mas acho que toda a gente gostou. Pergunto, porquê é que a história é boa? Porquê é que funciona? De onde é que vem o sucesso disto tudo? Eu acho que é sobretudo... eu não sei exatamente explicar qual é o sucesso. Eu acho que, e depois também daqui da nossa conversa ao longo da semana, já lá vamos, mas de facto parece-me um certo consenso em torno da série, não é? Diria que sim. Que me parece justo e algumas vozes mais divisivas, se quiseres, voltam muito àquela ideia de... aquela tentativa de sentar as séries no banco dos réus como se elas estivessem sempre que partir de um lugar em que são culpadas e têm que provar que não o são. Aqui invertendo um bocadinho a nossa lógica, não é? Que me parece um disparate, porque de facto parece que andamos aqui à procura de uma agulha no palheiro para encontrar precisamente a falta, quando na verdade é uma série boa. E se nós terminarmos de ver e se nos limitarmos antes de ir à internet ver o que é que toda a gente está a dizer, a escutar aquilo que ela nos disse, até de um ponto de vista quase visceral, não é? Ela é de facto muito perturbadora, é um assombro, é como tu entrares numa casa assombrada e sentires que depois te vais deitar e que vais ter pesadelos e que vais continuar a pensar nisto no dia a seguir, e eu penso que é uma daquelas séries que tem esse efeito, pelo menos a mim teve esse efeito. Porque parece muito real? Não é por parecer muito real, lá está, porque eu acho que a série, e é curioso dizer isso porque há pessoas na internet a perguntar se isto é baseado numa história verídica, não é? Como se fosse um caso muito pessoalizado. Ou como se tivesse de ser. Ou como tivesse, exatamente, como se tivesse essa exigência de partir desse ponto prévio. Eu acho que há aqui uma série de condimentos, desde logo a realidade mais local britânica, se quiseres, esta relação dos miúdos com, desde muito jovens, a relação, por exemplo, com a violência, com as facas, não é? Aquele arranque, quando te entram em casa daquela forma, não vão à procura do miúdo, vão à procura de uma faca, não é? É mais do que ir à procura de um possível suspeito. Deixa-me só deixar aqui um aviso. Sim. Nós vamos tentar não estragar a série a ninguém, mas vamos sempre ter que falar de coisas que fazem parte da série e da história, portanto deixar só o aviso a quem não quer ouvir absolutamente nada sobre a série. É difícil fugir porque eu acho que há de facto aqui ingredientes que é um pouco difícil nós ignorarmos, porque de facto a realidade britânica conhece desde há algumas décadas casos absolutamente perturbadores e violentos de miúdos que cometem crimes. Eu recordo de um caso que até deu origem a um conteúdo que eu penso que é da Amazon, que é o caso do homicídio de James Bulger. O James Bulger era um miúdo de 2 anos que foi violentado, espancado, morto por 2 miúdos de 10. E, portanto, isto não é propriamente uma coisa muito nova, estrondosamente inédita para o contexto. Aliás, tu tens um caso muito recente do miúdo mais velho, não é? O Clifford, achou que é aquele tipo do arco e da flecha que mata 3 miúdos. Ele já tem 20 e tal anos, mas está ligado a todo esse submundo, Andrew Tate, portanto há aqui uma ligação muito próxima, nada disto é novo. E depois, obviamente, tens aqui um contexto mais universal, que se quiseres, que é
todo aquele mundo que se desenvolve quando tu és um adolescente e estás fechado num quarto. Nós já fomos em algum momento um miúdo fechado num quarto perdido. A diferença é que eles hoje estão ligados ao mundo através do seu computador ou dos seus telefones e nós não estávamos. E abres aqui uma janela de oportunidade, mas também de ameaça absolutamente incomparável, não é? Um dos ingredientes depois da história que está sempre ali é a culpa, não é? Quem é que tem culpa? Alguém terá culpa? Porquê é que estas coisas acontecem, não é? Sim, eu acho Quem é que falhou? Quando é que falhou? Sim, acho que explora isso tudo uma perspectiva muito interessante. Obviamente, nós temos que falar do lado mais técnico, se quiser, não é? A forma como está filmada, aqueles takes únicos, portanto, tudo isso também traz ali alguma frescura em relação àquilo que temos visto nos últimos tempos. Eu acho que consegue ir tocar nesse naturalismo sombrio sem entrar nesses juízos de valor, ou seja, propondo uma imagem, um desenvolvimento para aquela família que é mais centrado de facto naquilo que acontece depois e não tanto se é culpado, se não é, o que é que levou àquilo. Acho que não tem sequer essa pretensão. É uma série muito despretensiosa, apesar de tratar um tema muito caro e uma realidade muito cara. E consegue inclusivamente eu não queria deixar de focar numa personagem que para mim, sendo secundária, é completamente decisiva em histórias como estas, que é da irmã mais velha, que normalmente são os filhos esquecidos, não é? Que funcionam como a cola quando tudo se parece desmoronar. E portanto acho que tem ali uma série de coisas que de facto vão dar vontade de ver e eventualmente de rever. Eu acho que também é uma série como se queria rever. Já agora, a série tem 4 episódios, cada episódio tem sensivelmente 1 hora, para quem estiver curioso. Pedro Buxeri Mendes, queria ouvir a tua avaliação, reforçando a tua frase antes de começares o programa, que esta é a mãe de todas as séries de jornalistas, mas isto não quer dizer que tu não tenhas gostado da série ou que a série seja má. Sim, a série tem várias camadas, não é? Podemos nos aproximar deste objeto, é um objeto de várias formas. Uma das primeiras aproximações foi à sua dimensão técnica, não é? Exato. Porque é filmada de uma determinada forma, supostamente cada episódio é um take único, isto significa que alguém fez play numa câmara para gravar e depois fez stop no fim do episódio. Foram feitos vários takes, por exemplo, tanto quanto eu li, no segundo episódio que decorre na escola, é o 5º take que foi usado. Pronto, portanto, cada vez que alguém se enganava, voltavam ao princípio. Ou seja, gravaram o episódio várias vezes e depois escolheram o melhor take. Isso. Nós, por exemplo, gravamos aqui o pop-up ao primeiro take, sempre, não é? Se nos enganarmos. Porque somos incríveis também. Tossimos e tal. E essa foi a primeira aproximação. Eu creio que as pessoas não têm, e não têm que ter, uma gramática, uma linguagem própria para abordar todos os temas, quer dizer, nem todos somos especialistas em arte ou em televisão, e por isso é que recorremos a frases do tipo gostei imenso, tens que ver, é espetacular, é incrível. Pronto. Significa que na nossa cabeça se passa qualquer coisa que nós não conseguimos pôr exatamente em palavras, e então resumimos nestas afirmações. A série é absolutamente inesperada, aquilo que vemos. Nós começamos a ver uma rusga policial, ou que parece ser uma rusga policial, numa casa de família, e a pouco e pouco vamos percebendo que até agora ainda não vimos uma coisa como estamos a ver. Isto é uma técnica fly on the wall, usa-se muito na linguagem anglo-saxónica, portanto nós somos uma mosca que está na parede a observar tudo. Se repararmos com atenção, a câmara está ligeiramente mais perto dos protagonistas do que costuma estar. Não há aquela distância higiênica que nos permite a nós pôrmos-nos de fora. É quase como se nós estivéssemos naquelas salas ou naquelas... Exato. E isso incomoda-nos um pouco, ao mesmo tempo que nos aproxima e nos envolve. Só nos falta cheirar, não é? Exato. O que está a acontecer. Como disseste bem, é sobre um miúdo que será acusado de um crime com uma faca. A Maria há pouco disse que não era inspirado num caso real. Na verdade, será inspirado numa amálgama de casos reais, porque houve em particular, claro. Só o ano passado, e estive a ver as estatísticas, houve 50 mil incidentes, portanto, ataques com objetos cortantes, portanto, facas, não é? No Reino Unido. Há essa mania, pelos vistos, e terá sido uma das coisas que motivou os criadores da série a escrever uma história assim. Eles já sabiam que ia ser uma coisa de 4 episódios, portanto, não quiseram fazer uma coisa de 8 ou 9. É quase como se fosse um filme de 4 horas, que acaba por ser... e aí é que eu vou, talvez para responder-me diretamente à tua pergunta, acaba por ser uma espécie de anúncio institucional
de 4 horas, uma espécie daquelas campanhas que havia da prevenção rodoviária, Certo. algumas chocavam as pessoas, não é? E tem muito, também para usar uma expressão anglo-saxónica, o shock value é um dos grandes atributos desta série. Eu gostei imenso. Se me tivesses perguntado quanto é que eu teria dado, eu teria dado um 9, de 1 a 10, mas à medida que o tempo vai passando, já vou no 8.2, imagina, se calhar para a semana, porque há um efeito que se dilui, um pouco como o gás na Coca-Cola. Há qualquer coisa que vai desaparecendo. Eu disse que é a mãe da série de todos os jornalistas, porque aquilo que eu vi do jornalismo português, e não só, ainda ontem estava a fazer uma pesquisa dos podcasts só com a palavra-chave adolescents e aparecem imensos. Isto transporta a pessoa jornalista para o jornalismo. Porque quando o jornalista escreve sobre a inauguração de uma central, não sei quem, em Souselas, é o jornalista, não é? Há um lado burocrático e ele foi lá o ministro e tal, não sei o quê. Ou quando escreve sobre o tráfico de diamantes da Serra Leoa, é um pouco a mesma coisa, é tão longe. Mas aqui, como temos temas de família, temas de filhos, violência, redes sociais, será que o meu filho, eu jornalista, o meu filho também faz as mesmas coisas nas redes sociais? Contaminou, e contamina sempre, porque nós somos pessoas, não somos robôs na inteligência artificial. A forma como o tema é abordado. Exatamente, e a unanimidade, creio eu. E está-se a tornar muito difícil criticar no sentido negativo, não é? Ou negativamente, esta série. E pronto, mas cá estamos, vamos ver se conseguimos. Bruno, esta deixa do Pedro foi feita à medida e não foi combinada. Porque tu também querias dizer... Eu sei que tu gostaste da série. Muito. Muito ouviste, Pedro. Eu ia te perguntar sobre um dos argumentistas escreveu há muito pouco tempo no Guardian um artigo de opinião, em que falava destes temas das redes sociais e da cultura incel e de masculinidade, violência sobre as mulheres, etc, e dizia que o governo britânico devia banir os smartphones para as crianças, etc. Eu ia te perguntar se estes temas, além da ficção e além da forma, se este conteúdo moral se é bem trabalhado e se é equilibrado. Se os temas são bem trabalhados. Eu acho que os temas... Ou seja, se não sentes que estão ali a tentar impor-te alguma coisa. Não, aliás, algumas das críticas que são feitas à série é precisamente por não dar respostas taxativas, nem por exemplo sobre a personalidade. Portanto, há pessoas que criam respostas. Criam, por exemplo, eu li críticas de muitas pessoas em comentários nas redes sociais, depois isto espalha-se, como nós sabemos como estas coisas funcionam. E havia pessoas a dizer porque é que não sabemos, não ficámos a ter conhecimento do conteúdo da avaliação feita pela psicóloga. Quer dizer, esse seria um dos problemas. Ou porque é que não sabemos o resultado da sentença. E eu acho que um dos trunfos e que faz com que a série pareça tão inovadora é precisamente por recusar servir tudo de uma forma muito clara e que não admita quaisquer dúvidas. Ou seja, há um exemplo de frustrar essas sentenças. Frustrar algumas expectativas que nós, enquanto espectadores, normalmente temos e estamos habituados a que as séries respondam. Há um exemplo ótimo nesse aspecto, que é quando o garoto está a ser examinado pela enfermeira. Tem que se despir e a câmara só mostra a cara do pai. Sim. Nós não vemos e aquilo custa muito mais porque tu estás a ver a angústia na cara do pai, não é? Não podes exibir crianças nuas também. Sim, mas aquela escolha também é deliberada. Aquilo é... Mas podias mostrar a cara do miúdo, entende? Por exemplo, é uma opção. E aí esse é um dos exemplos. Claro, há muitos mais e há logo a grande opção, a opção geral de fazer tudo isto em planos a sequência, é aqui em que se mistura o que é a técnica com o conteúdo e como é que esta técnica em particular, com estes temas em particular, com esta história em particular, se reforçam umas às outras. O tema é importante e é sem dúvida uma das razões que explicam o fenómeno. Há aqui também esta aproximação ao true crime, não sendo, claro, true crime, estamos a falar de ficção, mas há aqui uma tangente ao true crime. Há aquela questão de nós nos perguntarmos enquanto espectadores, e se isso fosse comigo? Também isso explica o sucesso, não é? E o impacto, mais do que... Não é só ver, é as conversas que têm surgido
à volta da série. Tudo isso contribui para este fenómeno. Quem é pai e tem filhos destas idades sente isto de uma outra maneira, mas depois há limites quanto a mim, e não estou a dizer que os criadores da série não estejam a tentar aproveitar também essa onda de se centrar tudo muito no tema para... Um pouco inevitável, acho. Pronto, ok. Eles têm todo não o acho direito... nada inevitável. Não, eu estou a falar mas eles têm do ponto de vista comercial. Se olhares para a coisa do ponto de vista comercial... Eles têm todo o direito a ter as opiniões deles sobre os smartphones. Eu acho que isso dentro da série, como a série foi construída, não está posto de uma forma obscena, ou seja, quer dizer, não está lá a opinião deles. Sim, mas uma nem coisa acabas por ver telefones, é uma Sim, coisa... eles têm a opinião enquanto pessoas, enquanto cidadãos, mas isso não está vertido para a série de uma maneira que te faça pensar, eles são a favor, estas pessoas que escreveram esta série são a favor disto ou daquilo. Bem, mas há limites para falarmos sobre o tema, e isto é que eu acho que é importante, porque isto é um objeto artístico, é um texto, são desempenhos. E às vezes nessa conversa sobre os temas esquecemos disso. Por exemplo, o desempenho do Stephen Graham é de facto uma coisa absolutamente assombrosa, para além do miúdo, é inacreditável que seja a primeira vez dele. O argumentista, o Jack Thorne, disse que em relação ao terceiro episódio, que é o da conversa com a psicóloga, o Stephen Graham lhe pediu para fazer uma coisa tipo David Mamet, como o teatro e os argumentos do David Mamet. Ele não lhe disse, olha, vai falar com psicólogos ou vai entrevistar miúdos. Ele deu-lhe uma referência artística, porque isto é disto que estamos a falar. Exato. E aquilo funciona. Aquela cena, como está, eu não sei se os psicólogos na vida real falam assim com os miúdos ou não, ou se devem falar assim com os miúdos. Sei que ali... Mas pouco importa. Não interessa. A tensão que existe é palpável, sente-se como verdadeira, graças ao texto, graças aos desempenhos, graças ao trabalho de câmara. Isso é que interessa. Isso é o mesmo que nós vermos, por exemplo, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, e em vez de estarmos a discutir os desempenhos e o texto do Edward Albee e os desempenhos, estou a falar do filme com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, estarmos a discutir, bem, o casamento no mundo ocidental está em crise, a instituição, quer dizer... Ok, exato. Ou então tu pensares, por exemplo, nas cenas do Silêncio dos Inocentes entre o Hannibal Lecter e a Clarice Starling, entre o Anthony Hopkins e a Jodie Foster, e pensares, espera aí, mas será que uma psicóloga do FBI, um agente do FBI, falaria assim com um serial killer? O que é que isso, realmente, o que é que isso interessa? Eu não estou a dizer que os temas não sejam importantes. São importantes, e eu já disse que contribuem também para o buzz à volta da série. Mas a série é boa, a qualidade da série acho que vai muito para lá do tema. Maria Ramos Silva, antes de irmos embora para intervalo rapidamente, já podemos dizer, se calhar já podíamos antes, mas esta série leva-nos aqui a este assunto outra vez, que é se há uma óbvia diferença entre séries europeias e séries americanas, ou sobretudo entre séries britânicas e americanas. O que eu acho que nós temos sentido nos últimos tempos, é engraçado porque essa conversa também já chegou, os próprios britânicos depois falam desta coisa, porque é que temos coisas tão boas que estão nas plataformas e não estão, por exemplo, sei lá, no Channel 4 ou na ITV ou isso. Antes de mais por questões de budget, não é? Porque esta série custou mais 300 milhões, salvo erro. Os próprios autores admitem que acho que chegaram a tentar a sondar a Amazon, não é? Antes a Netflix, mas depois acabam por fazer contrato com a Netflix. E que nem lhes passou pela cabeça e falar com uma BBC, porque de facto é muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. Agora, eles de facto é interessante porque os últimos grandes sucessos que de alguma forma têm equilibrado ali o interesse na plataforma são britânicos. Nós tivemos o fenómeno do Baby Reindeer o ano passado, a saga dos Bridgerton, portanto, sem querer, há ali coisas muito curiosas. Eu não sei se há propriamente um guião em que nós possamos dizer estas séries são melhores. Uma diferença. Há um detalhe que não me parece que seja apenas um pormenor e que também terá a ver com o baixo orçamento, que é, normalmente estas séries, e em geral as séries europeias, apresentam-se logo como com um número fechado de episódios, ou seja, até porque não há dinheiro para estar a fazer Anatomias de Grey durante 20 anos, são 4 episódios. E eu acho que isso também concorre um pouco a favor da qualidade, não é? Ajuda. Eu penso que contribui um pouco para isso, não é? Guarda só essa ideia, temos que fazer aqui uma pausa, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up, voltamos depois de um curto intervalo, até já.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos a fazer o mesmo que muito boa gente tem feito nos últimos dias. Estamos a falar sobre a minissérie Adolescência, que está disponível na Netflix já há uns dias. Maria Ramos Silva, acabámos a primeira parte abruptamente a meio do teu discurso. Estávamos a tentar perceber se haveria alguma diferença entre séries americanas e britânicas. Lembravas e bem que alguns sucessos, por vezes inesperados, surgiu essa... falaste do Baby Reindeer, que foi um grande sucesso ano passado e ganhou prémios, etc. Esta série também relembra uma coisa, é que eu acho que disse isso no início, não é? No dia em que estreou estava no primeiro lugar e não havia grandes anúncios, pelo menos não havia textos ainda, pelo menos em português, para as pessoas se agarrarem. Esse plebiscito natural da buzz, Netflix, não é? tratou disso, não é? Sim, de facto, por isso é que de alguma forma nós dizíamos que é uma série que está para lá desse crivo dos jornalistas, porque aqui o povo Netflix, não é? O povo das plataformas do streaming adiantou-se. Adiantou-se, claramente. E nós muitas vezes também diabolizamos, isto só para voltar àquela questão entre as Brits e as outras, não é? E eu aqui falo das séries britânicas, mas também há muito conteúdo europeu e nós vemos isso regularmente na 2, que eu recomendo, onde há séries ótimas. Quase todas as semanas. Quase todas as semanas, de destinos e línguas e proveniências, alguns deles que nos parecem bastante distantes geograficamente, culturalmente, mas que trazem conteúdos muito interessantes, de facto. E este não é exceção e é engraçado porque nós muitas vezes falamos das plataformas, não é? E de como de alguma forma acabaram por asfixiar um pouco esta produção ou mudar aqui as regras do jogo, mas a verdade é que também servem de montra para coisas que nós não víamos, não é? Se não houvesse uma Netflix, provavelmente nós também não teríamos visto uma Netflix ou uma grande plataforma, não é? Sim, sim. Não sei se teríamos visto acontecer este Adolescência, porque lá está, porque um canal público não vai de repente gastar 300 milhões numa produção desta envergadura, por melhor que ela seja, portanto... Sim, mas também há vontade dos profissionais de estarem nas Netflix da vida, não é? Claro, é uma montra muito maior. Claro. E significa que estás sintonizado com o ar dos tempos e que és um tipo também moderno. E que vais ser visto, não é? Porque de facto a audiência é... Sim, e tens uma liberdade criativa maior e, se quiseres, resumindo numa ideia... É mais sexy neste momento fazer uma coisa para o Netflix do que fazer para uma BBC, ou uma ITV, ou uma SIC, ou uma TVE. Ou Pedro, mas já que estás aqui, diz-me lá uma coisa. Isto foi uma questão que tu próprio levantaste e eu achei muito interessante e, portanto, mérito às tuas perguntas, que é, se isto corre assim tão bem, se é um sucesso tão grande, logo ao primeiro dia de estreia, porquê que a Netflix não faz uma destas todas as semanas? Em primeiro lugar, aquele ranking da Netflix diz respeito à Netflix, não é? Claro. Acreditar que aquilo é verdade é como acreditar. Eu também queria sublinhar isso. Nós estamos a falar sempre do primeiro lugar, mas quer dizer, aquilo aparece lá e nós não sabemos como é que aquilo aparece lá. E a ideia que eu tenho é que a Netflix faz questão de não esclarecer, não é? É como acreditar nos tops da Feira do Livro, dos stands, dos vários stands, do mais vendido. Agora estás a ser conspirativo. Não sou conspirativo. Enfim, isto não, quer dizer, estou a ser conspirativo, mas a minha intenção não é essa. Certo. Deus Nosso Senhor não está lá em cima a dizer, olha, stop, faça favor de pôr isso bem, pôr isso como deve ser. Várias coisas. Em primeiro lugar, da mesma forma que os carros americanos e os carros europeus são diferentes, ou o queijo, ou o vinho, ou as séries também são, eu com esta idade prefiro séries europeias. Quando era miúdo preferia séries americanas porque são mais simples, têm mais açúcar, não é? São mais excitantes, acontecem mais coisas, há mais carros a despistarem-se, há mais tiroteio. Agora, prefiro mais... é mais calmo, é mais... pronto. Eu acho que a Netflix... não acho, tenho a certeza. A Netflix tem um budget alocado a cada país. A Netflix na Europa tem muito cuidado com as autoridades europeias, da União Europeia, porque, repito, se as pessoas não sabem, eu já disse isto várias vezes, não existe legislação, enquadramento legal para uma Netflix, por exemplo, em Portugal não existe enquadramento legal para a SIC e para a TVI, para a SIC Radical, portanto, qualquer coisa que nós façamos, por exemplo, mostrar uma cena de nudez antes das 10h30 da noite, levamos com um processo em cima. A Netflix pode fazer o que entender em território português, porque não há enquadramento legal. Exato. Não estou a dizer que é batota. Quem diz Netflix diz plataforma de streaming. Sim. Incluindo alguns canais tipo os Fox, que basta terem a sede em Espanha, emitem para Portugal e podem fazer literalmente o que entendem. Por isso é que os canais ditos Fox ou AXN não têm produção portuguesa. Porque aí estariam sujeitos a 50%. Os canais portugueses têm que ter 50% de produção portuguesa.
Pronto. E o Netflix não tem que ter produção portuguesa, mas tem algum cuidado com as autoridades europeias, então reserva algum dinheiro para os espanhóis, vamos fazer aqui estas, e para Portugal fizemos o Rabo de Peixe, fez-se o Rabo de Peixe, não é? E vai-se fazer uma segunda temporada, ou está-se a fazer. Exato. E houve o Glória também. E eles de facto, isso eu sei, disponibilizam muito mais dinheiro. E o dinheiro, para as pessoas terem uma ideia, imaginemos que temos uma série que é sobre um caixeiro viajante que percorre o país inteiro em Portugal. E depois temos que ir a Viseu, e filmar em Viseu, e em Aveiro, e em Bragança. Logo isso torna a série muito mais cara do que se o nosso personagem for um sapateiro que vive em Lisboa, porque aí só temos que filmar em Lisboa. Portanto, quando eu digo que a Netflix disponibiliza muito mais dinheiro, significa que no processo criativo não tens que estar a cercear a tua criatividade. Podes, enfim, escrever a série mais ou menos que entendes e depois logo se vê se os tipos da Netflix aceitam, e se aceitarem disponibilizam os recursos. Foi o que aconteceu no Rabo de Peixe, por exemplo. Eu aqui acho que a Netflix terá ficado com o projeto porque algum decisor intuiu que era uma decisão certa. Eu não acho que eles tenham uma espécie de estética. A Max tem, a HBO tem, não é? Gosta de séries mais intelectualizadas, mais... Eu acho que a Netflix joga em todos os tabuleiros, como a Amazon, e felizmente deu luz verde a este projeto do Stephen Graham. Quero crer que terá um efeito contágio e haverá outras coisas similares a surgir essa é a questão, próximo vamos ano. ver se vai acontecer. Acho que tenho a certeza absoluta que sim. Aliás, a Casa de Papel é um bom exemplo disso. Exato. Surgiram imensas séries espanholas, tanto que há um centro de produção da Netflix em Espanha só por causa da Casa de Papel. Isto é produzido por Brad Pitt, vale a pena. Brad Pitt é um dos produtores. Não, está bem, mas não teve lá... Não sabemos. Sim, mas é mais uma razão para eu me enervar. Exato. Eu acho que ficou no hotel a ser estupendo. Ainda há pouco tempo estive a ver fotos dele. Enfim, Veio é enervante. É enervante. Olha lá, Bruno Vieira Amaral, vamos falar de coisas sérias. Esta história do plano de sequência, há bocado estávamos a falar. Se não tivesse sido rodada assim a série, estaríamos a falar de um produto completamente diferente. Completamente diferente, porque uma vez mais... E de um impacto completamente diferente. Isto levanta várias questões que não são apenas estéticas. Levanta várias questões acerca, e o Pedro já levantou um pouco esse tema, acerca da própria linguagem, ou de como é que as pessoas entendem a linguagem audiovisual. Nós consumimos muitos produtos audiovisuais, portanto achamos que somos fluentes nessa linguagem, que sabemos imenso. Mas não, nós somos fluentes do ponto de vista da ótica do utilizador, e não do produtor. Eu lembro-me que aqui há uns anos estava na faculdade e fiz um pequeno curso de audiovisuais para poder fazer uma... E nota-se que fizeste esse curso. Sim, eu queria fazer um pequeno documentário, e então o ISCTE tinha um centro de audiovisuais, e eu tive uma breve formação de uma semana para aprender os rudimentos da linguagem audiovisual. Por exemplo, um plano afastado, como é que se começava a contar a história. Não se começava logo com um grande plano, quer dizer, podes começar, mas claro, em linguagem normal. E eu lembro-me na altura, isto foi há uns 20 e tal anos, quando me sentava depois a ver a televisão e a ver as peças, por exemplo, do telejornal, cada vez que mudava o plano, eu tentava perceber que plano era aquele. Exato. E porque é que aquilo aparecia assim, ou seja... Mas na maior parte das vezes, se nós não somos alertados para isso, nós consumimos passivamente, ou seja, estamos a ler aquilo, mas não temos consciência de como é que aquela linguagem funciona. E esta opção pelo plano sequência veio levantar uma das questões que levanta é essa questão meramente técnica, porque levou muitas pessoas a reagir. Isto é lento. A primeira reação de muitas pessoas é: isto é lento. Antes de perceber que aquilo era num plano de sequência, ou o que é um plano de sequência, há ali de facto uma estranheza no ritmo, na fluidez. Quando chegam ao terceiro episódio, então, ficam enervadíssimos. E aquilo desestabiliza. E uma vez mais é também isso que produz este o nervo, efeito, não é? Este efeito, o desconforto. Claro, e da forma como isso se conjuga com a história. Mas levanta essa questão. E depois, de linguagem audiovisual, e uma vez mais também é muito diferente da linguagem corrente nas séries, daí também criar essa
estabilização no espectador, porque tu não estás à espera daquilo, tu não percebes o que é que está ali a acontecer ou porque é que aquilo é feito daquela maneira, e até conseguires assimilar e aceitares as regras que são impostas por quem fez a série, demora algum tempo. E tu estás habituado a ver, para já, planos muito curtos e cortes sucessivos e rápidos na maior parte dos produtos audiovisuais de ficção. E quando és confrontado com uma coisa tão diferente, parece que te tiram o tapete, ficas realmente sem chão. Exato. E demoras um bocadinho a adaptar. É uma opção que aqui não me parece, e esse era um risco grande, não me parece exibicionista. Não está lá apenas porque é um grande desafio logístico e que nós conseguimos fazer. Exato. Que também foi um grande desafio logístico e técnico. Mas eu acho que aqui casa bem. Eles conseguem fazer isso, casar bem com a história que é contada, e também, claro, que isso condiciona o número de episódios, porque eu acho que não podias fazer 8 temporadas com este formato. Sim. Não é só pelos custos, atenção, é que acabaria por se tornar cansativo, porque de facto é um risco grande contares uma história em 4 episódios neste formato de 1 hora com esta opção técnica. Nós tivemos o Nickel Boys, não é? Aquele filme que até teve nomeado para os Oscars. Também tem um formato diferente, né? E aí não terá sido tão unânime, creio eu. E é isso. E bem, Maria Ramos Silva, outra coisa que falámos aqui antes do programa, esta série acompanha uma família inglesa do Júlio Diniz, que eu diria classe média baixa, talvez, remediada, por aí. Esta história, esta série, sobretudo a série, não é a história. Working Class, não é? Working Class, Blue Collar, como quiserem. Esta série podia ser feita em volta de uma família rica? Podia. A questão é que se calhar as leituras seriam outras, não é? Ou seja, o tema da representação de classe é sempre um tema muito sensível, porque por regra vai sempre acompanhado aqui de um viés, não é? Sensível, mas importante. Não, completamente importante, Exato. Porque obviamente isso muda também o nosso ponto de vista. A questão é que normalmente há uma tendência, nós também já falámos sobre isso, para quando tens uma representação de uma classe mais humilde, neste caso imagina em que o miúdo cometeria um crime semelhante, há sempre uma tentativa quase sociológica de enquadrar, de explicar o contexto para tu conseguires empatizar com aquelas pessoas e perceberes os motivos que eventualmente possam ter levado àquilo, não é? Para justificar e perdoar. Pronto. E quando tu tens normalmente uma família muito rica, se há um miúdo a fazer isto mas ele tinha tudo, para que é que foi fazer isto, não é? Quer dizer, ou seja, eu não digo que as leituras sejam necessariamente assim, mas também não acho que seja necessariamente assado, porque de facto isto acontece, é recorrente, há um preconceito nosso enquanto espectador da própria vida, não é preciso chegarmos à ficção, nós temos esse preconceito natural em relação à vida de uma forma corrente e transportámo-lo também para a ficção, como há pouco também falávamos dos preconceitos quando analisamos e quando temos essa expectativa de que haja essa vertente altamente pedagógica e explicativa da ficção, e não é essa a prerrogativa. Portanto, eu não sei se seria diferente, quer dizer... Eu acho que seria diferente numa coisa que acaba por ser também estrutural nesta série, porque um dos pormenores que poderá distinguir a série e a abordagem que é feita seria muito diferente se estivéssemos a falar de uma família rica, com posses, que é a impotência perante as instituições, perante o sistema. Ou seja, isso sim, claramente. Tu vês claramente aquele pai, em todos os momentos em que lida com as autoridades, ele está claramente perdido. Se fosse uma família rica, o pai teria um advogado, claro, obviamente. E conseguiria navegar no sistema. E uma das coisas que faz com que tu te identifiques eu nesta situação, não é só a questão de o meu filho fez isto, agora, isto, como é que eu me movimento? Aquele mundo, a resolução seria diferente. O que é que eu faria? Aquele mundo das autoridades, dos polícias, é um mundo que lhes é completamente estranho e eles não têm os meios para navegar nesse mundo. Desculpa, claramente. Não resiste. Essa série existe, chama-se Defending Jacob e está na Apple+, Apple Plus. Ou seja, é um casal rico com uma história muito semelhante. Pronto, podem ver. E já viste a série? Já, claro. E vale a pena?
Eu acho que sim. Mais não quero dizer, mas eu acho que sim. Mas gostaste mais de qual? Não, esta aqui está mais fresca na memória, mas a outra é baseada num livro de ficção e percebe-se que os pais têm outro aparato para lidar com o tema. Agora, o espectador de televisão convencional, como o Bruno referiu há pouco, tem uma exigência moral maior sobre quem tem mais dinheiro. Nós, espectadores, achamos que os ricos e os poderosos têm que ter um comportamento moral irrepreensível e tendemos a desculpar nas working classes, nas classes mais baixas ou classes trabalhadoras, porque como têm a vida mais difícil, se calhar podem transgredir um pouco mais e os seus princípios podem ser outros. Eu aqui acho que eles situaram isto nos britânicos ali nem ricos não são de certeza, mas também não são os indigentes sociais. É ali uma quase marca branca familiar. O pai é um trabalhador, aliás, a sua reputação profissional é abalada pelo caso, veremos isso no último episódio. A casa onde eles vivem é uma casa ótima, que em Portugal custaria à vontade, se fosse aqui na região de Lisboa, não sei, 1 milhão de euros, talvez. Não, mas é uma casa tipicamente eu estava a ver, é tipicamente inglesa. Claro. Eu aqui há 2 anos fui visitar a minha tia que vive em Inglaterra. Olha, um grande beijinho para a tia do Bruno. E de facto nós estávamos a ver a série, eu e a minha mulher, e estávamos a pensar nisso. Isto parece. Afinal, a culpa é da tua tia. Não, e até o meu tio tem um trabalho, o trabalho braçal é pedreiro. Um grande abraço para o tio do Bruno. Faz um trabalho parecido com o do Exato, ator, exato. e eu estava a identificar perfeitamente aquele ambiente. Não é o do pessoal dos bairros sociais. Não é a classe alta, claramente, é a classe E tu tens média. aqui uma coisa, a ameaça do telemóvel e do acesso a este submundo é o mais democrático que pode haver, não é? Portanto, nessa perspectiva, ou seja, não escolhe, aquele miúdo... Mas deixa-me só dizer não é? isto, desculpa. Podia ser qualquer miúdo. A série foi tão bem recebida que nós, estou a dizer nós, os nossos algoritmos, Exato. dizer assim, caso sigamos, como eu sigo no Instagram, a BBC, a ITV, sei lá, a Variety, não sei o quê, fomos recebendo excertos de vídeos não sei se vocês viram, dos produtores da série a promoverem a série nos programas da manhã lá do sítio. Isso. E eles acabaram por dizer que esta série devia ser exibida nas escolas e no Parlamento. E o Primeiro-Ministro inglês, na quarta-feira, mordeu o isco. E, de facto, no Parlamento inglês, o Primeiro-Ministro inglês admitiu ter visto a série com os filhos e, sim, concorda que esta deve ser exibida nas escolas. Eu não estou a dizer que não deve ser exibida, atenção. Estou só a dizer que a série tem esse mérito, ou vem com tanta força, é um pedregulho tão grande, e vem com tanta força chega para a ter esse tipo de impacto. que se calhar, e esperemos que sim, obviamente, se calhar mais gente estará mais alerta para situações que se passavam na vida dos miúdos através dos Como telemóveis. regular, não é? Regular, por exemplo. Pois, isso é sempre perigoso, mas sim... Eu, como não tenho filhos daquela idade, e como os meus filhos sobreviveram à adolescência, para mim não é a questão mais importante da minha vida, digamos Exato. assim. Não estou desvalorizado de todo, não me entendam mal, mas estou mais alerta para a situação. Mas da série, eu sim, por acaso sim. prometi aos meus filhos que estão mais ou menos nestas idades, os 2 mais novos, que ia ver a série com eles. Eu fiquei, independentemente, e voltamos à questão do tema e da qualidade artística, independentemente da qualidade artística também, eu acho que sim, pode ser uma série que suscite esse debate. Acho que os pais hoje têm muita dificuldade, hoje, se calhar sempre, em compreender certos códigos. Sim, acho que sempre. O mundo e assim continuará. Não é? Vai continuar a ser. Só que há aqui uma maior ansiedade, até por causa da tecnologia. Ou seja, esta tecnologia não cria... não é criar ansiedade onde antes não havia ansiedade na relação dos pais com os filhos, mas cria um diferente tipo de ansiedade. E quando falamos de questões do recurso fácil a uma violência mais extrema, isso preocupa os pais sentem-se perdidos, e esta série, pelas questões que levanta, pelo tema que aborda, acaba por dar aqui funcionar quase como um estabilizador emocional dos pais, terem ali uma referência. Exato. O que é isto? O que é que eu posso fazer? Será que isto também pode acontecer com os meus filhos? Eu acho que isso
quem é pai de crianças com esta idade, miúdos com esta idade, deve ter sentido isso. Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Fica mais uma vez o aviso. Siga-nos na sua plataforma favorita para nunca perder os novos episódios. Voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana em podcast. Até lá.